Olá, pessoal. Então, muito mais tarde, né? Vamos resolver a primeira prova de matemática de vocês. Então, a primeira questão, eu vendo aqui, é para encontrar a derivada dessa função aqui, f de x igual a 4x3, a do x3 menos x, usando a definição. Então, queremos. Eu vou separar em A e em B, apesar que ele não tem formalmente na questão, mas é f' de x pela definição, e o B seria o f'2, né? A derivada no ponto x igual a 2. Então, beleza. Vamos fazer, né, pela definição. Aqui, a gente sabe, isso que a gente sabe, então, sabemos que a função derivada vai ser o quê? 3 vezes 4, 12, né? 12x2 menos 1. Então, assim, a gente já sabe o resultado que a gente tem que achar, né? Vamos ver se a gente consegue achar de fato. Mas se a gente não chegar nesse resultado, é porque a gente fez alguma besteira no caminho, né? E dá para corrigir. Beleza, pela definição, a função derivada de x é o quê? É o limite do f de x mais h, ou x mais delta x, né? Menos f de x. Isso sobre h. Com h tendendo a zero. Isso aqui é o famoso delta y sobre delta x, né? Esse aqui é o delta y, o h é o que eu estou chamando de delta x, no meu caso. Beleza, vamos fazer isso então, né? F de x mais h é o quê? É pegar a função original, né? F de x aqui, que é 4x ao cubo menos x, e onde tem x, eu substituo x mais h. Então, seria isso daqui. Seria o limite de f de x mais h. Então, é 4x mais h, onde tinha o x ali, ao cubo, menos x mais h, né? Menos x mais h. Isso menos f de x, então, menos 4x3 mais x, isso tudo dividido por h, com h tendendo a zero. Beleza. Agora eu tenho que desenvolver isso aqui, né? Esse x mais h ao cubo. Eu nunca lembro de como fica esse desenvolvimento, né? Mas isso a gente pode reescrever como sendo x mais h vezes x mais h ao quadrado, né? Então, só para não ficar carregando esse limite aqui infinitamente, eu vou fazer uma pausa e trabalhar só esse termo aqui, né? Para ver como ele vai ficar simplificado. Então, vou escrever aqui, ó, pausa. Quero saber só como eu vou simplificar isso aqui. X mais h ao cubo, né? Isso é igual a x mais h vezes x mais h vezes x mais h, né? 3 vezes, por isso está ao cubo. Mas eu vou escrever já assim. Então, x mais h ao quadrado vezes x mais h. Porque isso daqui eu sei resolver, né? Fácil. Então, vai ser x mais h ali, o primeiro de novo. E desenvolvo aqui, né? Quadrados do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrados do segundo. E agora eu faço a distributiva, né? X vezes x2, vezes x aqui, depois com h. Vou multiplicando todos, né? Para ver o que que isso vai ficar. Então, vou escrever aqui embaixo. Isso vai ser igual a x3. Eu vou colocar bem embaixo ali para a gente saber o que a gente está fazendo. Eu estou continuando aqui, só que não ia caber na linha ali de cima, né? Então, x3
mais 2x2h mais xh2. Isso foi só fazendo isso aqui, né? X vezes x2, vezes esse e vezes esse. Agora eu vou fazer com h. Então vai ficar mais x2h mais 2xh2 mais h3. Então é isso aqui, né? Aí dá para simplificar mais. Agora eu vou puxar para a esquerda aqui. Vocês já sabem o que que eu estou fazendo aqui, né? Não, vou trazer uma setinha aqui, só para a gente saber de onde veio isso. Nossa, ficou bem feio isso aqui, hein? Vou deixar uma coisa assim, então, a gente sabe onde é que a gente está. Beleza. Então, vou juntar os termos semelhantes aqui, né? Que seriam o quê? Tem termos semelhantes aqui? X2, X3, 2x2, x2h2. Na verdade, nem tem, né? Então é isso mesmo. Ou se tem, eu tô comendo mosca aqui. Mas enfim, eu vou ficar procurando. Vou só aceitar. Que é isso aqui. Se for o caso, mais à frente a gente simplifica. Bom, então, o meu x mais h ao cubo pode ser reescrito dessa forma gigante que a gente achou aqui. Isso, x mais h ao cubo, né? E aí, então, voltando ao nosso limite, nossa derivada, né? Eu vou reescrever como limite de 4 que multiplica toda aquela coisa que a gente viu. Então, agora sim, né? Deixa eu só copiar isso aqui e trazer para cá. Esse é o x mais h ao cubo, né? Escrito de outra forma. Menos x, menos h, menos 4x3 mais x. Aí só copiando o que já estava lá, né? Isso aqui tudo dividido por h. Eu, sem querer, bloqueei a tela ali e paro de gravar. Então, voltando aqui, h tendendo a zero. Beleza. Agora sim, eu vou cancelar os termos que eventualmente forem comuns, né? Então, vamos lá. Deixa eu trocar a cor aqui. O que que a gente tem que cancelar? Esse 4 menos 4x3 aqui, tá aqui, né? Esse 4 vai multiplicar o x3, então eu posso cortar esse x3 com esse menos 4x3. Lembrando que esse 4 daqui, ele está multiplicando todos os termos aqui, né? Então, na verdade, isso daqui é 4x3, isso aqui é 4xh2, 4x2h, esse aqui é 8xh2, né? Porque o 4 está multiplicando todos eles, né? E eu não estou cortando esse 4, eu estou cortando só os termos individualmente. O 4 vai continuar ali. Então, beleza, 4x3 aqui vai cortar com esse 4x3. E mais, esse menos x daqui corta com esse mais x. E é só isso, né? O resto não se cancela, né? Então, vamos lá, continuando aqui. A gente vai ter aqui a filhinha de x. Vamos ver o que sobrou aqui. Pegar o limite de 4, eu vou manter esse 4 aqui fora. 2x2h mais xh2 mais x2h mais 2xh2 mais h3. É isso, né? E fora ali ainda tem um menos h. É isso, dividido por h. Dividido por h com h tendendo a zero. Agora eu vi aqui que na verdade tinha mais coisa para juntar mesmo, né? Agora que eu estou vendo aqui. Por exemplo, é x2h, um 2x2h, né? Isso é 3x2h, tá? Então vamos fazer isso, né? Só para ficar mais limpo a nossa função ali dentro do limite. Vamos juntar. Então, x2h junta com x2h, 2x2h mais x2h, né? Isso vai ficar 3x2h.
Então, eu vou só marcar aqui o que que a gente está juntando. Eu já juntei esse com esse. Vou juntar esse XH2 com esse 2XH2 também. Vou ter que colocar de outra cor aqui. Esse X2H2 com esse 2X2H2. Vai ficar mais 3 também, né? Mais 3XH2. E aí sobrou quem? Sobrou o mais H3 aqui, né? Mais H3. Isso menos H dividido por H. Com H tendendo a zero. Agora eu posso cortar, né? Os Hs. Aqui, conserta. Posso cortar os Hs aqui agora, né? Porque todos os termos estão com Hs, né? Ó, H, 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 né? Poderia pensar que eu estou colocando em evidência o H em cima e cortando com esse de baixo. Então, vou cortar esse H, esse quadrado, esse cubo e esse H, que vai ficar o menos um, né? Ali no lugar daquele H. Cortei com esse H. Então, me sobrou o quê? 4. Aqui, 3x2 vezes 1, né, que é o H, mais 3xh, que é aquele H que estava ao quadrado, mais H ao quadrado, que é o H que estava ao cubo, né? Isso menos 1, que era o H que estava sozinho ali. Isso com H tendendo a zero. Então, eu tenho o limite dessa função aqui com H tendendo a zero. E agora eu posso substituir H, né? Que não tem mais problema nenhum. Tem a divisão por zero aqui. Esse H aqui e esse H aqui vão para zero, né? Já que o H está tendendo a zero. Então, esse termo todo vai para zero e esse termo todo vai para zero. Ou seja, a gente termina ficando com f' de x é igual ao quê? 4. 4 fora do parênteses. Dentro do parênteses, 3x2 mais zero. Então, só 3x2 mesmo. Menos 1, né? Isso daqui é igual ao quê? 4 vezes 3 é 12, né? 12x2 menos 1, que é a nossa resposta. Que é de fato o que a gente esperava, né? Pela regra de derivação, que a gente chegasse em 12x ao quadrado menos 1. É o que a gente chegou pela definição também. Então, essa daqui seria a resposta da letra A. E a letra B, pede para calcular o quê? No ponto 2, né? A filinha de 2. Então, tranquilo, só substituir aqui. A filinha de 2 é igual ao quê? 12, o 2 aqui, né? No lugar de x ao quadrado, menos 1. E é igual 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 12. 4 vezes 12 é 48, né? 48 menos 1, 47. Olha, quase a tal da resposta para a vida, universo e tudo mais, né? Não sei se alguém pegou a referência da lista, mas passou perto, né? Um pouquinho a mais. Então, essa é a nossa resposta, né? Para número um. Ok, vamos de número 2. Deixa eu ver aqui qual que é a questão 2. Calcular derivadas. Agora a gente pode usar as regras de derivação, né? Não precisa de ser pela definição. Então, as funções são é, f de x igual a 2 ln de x dividido por x ao quadrado. E a b é x4, x4, x4 mais 2, isso tudo ao quadrado. Que é uma função composta, né? A princípio usaria a regra da cadeia, mas dá para burlar a regra da cadeia. Então vamos ver. Ah, usamos a regra do quociente, né? Para esse. Na verdade, tem pessoas que preferem não usar a regra do quociente, né? Porque esse f de x
ele pode ser escrito simplesmente como multiplicação, né? De 2 vezes L n de x vezes x elevado a menos 2, né? Que aí você pode usar simplesmente a regra da multiplicação aqui. Não precisaria usar a regra do quociente, que tem que levar ao quadrado e tal. Vamos fazer assim, já que a gente não precisa fazer do jeito mais difícil, né? Vamos fazer isso. Ou não. Vamos fazer. Então, beleza. Eu vou primeiro derivar isso aqui, que é a parte mais chata, né? Que são as duas coisas, porque isso é uma constante, né? Então, depois a gente consegue fazer isso. Ou, não sei como eu deveria fazer isso. Todo jeito vai dar certo, né? Mas não sei como vai ser mais fácil para mostrar para vocês. Vou considerar a constante primeiro, então, fazer essa derivada, e depois derivo o outro. Rapaz, não sei o que vai ser mais fácil. Quer saber? Eu vou fazer a regra do quociente mesmo, é isso aí. Quem fez a prova foi vocês, né? Eu vou fazer a moda antiga aqui. Então, Eu vou ter minha função U, minha função V, né? Daquele jeito. Meu U aqui vai ser 2 ln de x, meu V x ao quadrado. X ao quadrado. Isso quer dizer que a minha derivada aqui eu tenho que usar a regra do produto também, né? Já que são duas funções, né? São constante mais ln de x. Só que a gente sabe que a derivada de constante é zero, então na verdade isso vai ser 2 vezes a derivada de ln de x, né? Que é 1 sobre x. Então isso aqui vai ficar, o linha vai ser 2 sobre x, beleza. E o v' é o quê? 2x, né? Duas regras de derivação, a gente sabe disso. Então f' de x, nesse caso, vai ser o quê? U'(v), né? Então, U'(v) é 2 sobre x vezes x2. Só que isso aqui é a mesma coisa que 2x, né? Porque isso aqui vai cancelar com isso aqui. Então, eu já vou escrever 2x como U'(v). 2x menos u1, que é isso aqui que eu chamei, né? Vezes o v'. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4x ln de x, né? É uma explicação disso aqui por isso aqui. Isso tudo está dividido pelo v ao quadrado, né? Então, é isso aqui que é a função de baixo ao quadrado. X ao quadrado, x à quarta, né? Assim, isso aqui já é a resposta, né? Acabou a derivada. A gente poderia simplificar, né? Mas se quiser simplificar um pouco, dá para separar isso em duas frações. Então ficaria a primeira 2x sobre x elevado a 4, que é a mesma coisa que 2 elevado. Não, né? 2x sobre x elevado a 4, acho que eu falei certo. Que é a mesma coisa que 2 sobre x elevado a 3, porque eu vou cortar esse x com o 4 aqui. Isso menos a mesma coisa no outro ali, né? Tem o 4x, então vai ficar 4 ln de x sobre x3. E é isso, né? Claro que eu poderia escrever isso simplesmente como se fosse uma fração só, né? Em vez de ter separado ali, eu também poderia ter escrito assim: 2 menos 4 ln de x sobre x3. Antes eu tinha separado, né? Mas poderia escrever juntos também. Vou deixar junto aqui, que achei que ficou mais bonitinho. E essa é a resposta, né? Não precisa simplificar mais que isso. Daria para colocar, por exemplo, o 2 em evidência e tal, mas nem gasta fazê-lo. B. É, essa função aqui, né, que agora a gente quer derivar. A princípio, eu usaria a regra da cadeia, né? Porque você tem uma função, vamos supor assim, f de x, se bem que ali já é f de x, né? Eu vou dar outro nome aqui então. Vou chamar de g de x. Seria x ao quadrado e h de x seria x4 mais 2. Então, g de h de x é a nossa função composta, né? Que é o x2, que é o g de x, só que no lugar do x aqui, a gente está usando a outra função, né? Então, onde tem x aqui,
eu colocaria x4 mais 2, né? Que não vai caber. Então, ficaria x4 mais 2 e aí o quadrado que estava ali, né? Nossa função composta. Isso é igual a regra da cadeia, né? Talvez vocês tenham visto a regra da cadeia hoje, mas para a prova vocês não viram. Então, a ideia do Renato, imagino que era simplificar isso daqui, né? Não sei nem se é simplificar o quê. Mas é usar aquela identidade, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Vai ficar aí x elevado a 8, né? X4 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, 2x4 vezes o segundo, 4x4, né? Mais quadrado do segundo, que é 4. Isso que é um 8, né? Então, é, essa é a outra forma de escrever, né? A nossa função ali. E derivar isso é fácil, né? A gente sabe como é essa derivada aqui. Vai ficar 8x7 mais 4 vezes 4. Da última vez que eu olhei era 16, né? Acho que vai continuar sendo 16x3, a derivada de 4 é zero, né? Que é constante. Então, essa daqui é a nossa resposta da letra B, na opção derivada. É até mais fácil resolver assim do que usando a regra da cadeia, né? Vou colocar aqui do ladinho. Questão 3. É, vamos ver aqui que era questão 3, equação da reta. Vou colocar minha linha aqui. Questão 3. Equação da reta que passa pelos pontos. Ponto A é o quê? Menos 1 e 0. E o ponto B, 4 e 2. Então, isso aqui é aquela coisa, né? Coeficiente angular, e aí substitui os pontos, né? Então, o coeficiente angular, que é o m, geralmente a gente chama, né? É o quê? Delta y sobre delta x, né? Então, agora eu escrever aqui delta y sobre delta x. Isso é igual o delta y. Eu vou usar b menos a. 2 menos zero. E o delta x, né? 4 menos 1, né? Então 4 mais 1. Isso vai ser 2 menos zero, 2 em cima aqui. Embaixo, 4 mais 1, 5, né? Então, 2 quintos é o nosso coeficiente angular. Isso é porque vou escrever a equação da reta, né? Que vai ser mx mais b, né? Y igual a mx mais b. A gente já achou, no caso, o m aqui, que é o meu coeficiente angular. A gente pode achar o termo independente aqui, né? Que é o b. Para achar o b, o que que a gente faz? Basta a gente, deixa eu ver aqui, zerar o x, né? Porque, cadê? Aqui. Se a gente coloca o x igual a zero, y é igual a b, né? Então, tá, aqui a gente não tem o ponto x igual a zero, né? Achei que a gente teria. Aqui, na verdade, a gente tem y igual a zero. E a gente tem o x igual a menos um. Então, esquece o que eu falei, na verdade. Vamos substituir usando esse ponto aqui. É, menos um zero. Isso quer dizer o quê? Que o meu y é zero. Então, vou substituir nessa equação aqui, né? Zero é igual a mx. O m a gente achou que é 2 quintos. Então, 2 quintos de x. O x, nesse ponto que a gente sabe que é menos um. Então, vai ficar menos 2 quintos. Menos 2 quintos. 2 quintos que é muito feio. Menos 2 quintos. Nossa, continua feio, né, gente? Menos 2 quintos mais b. E a única incógnita que eu tenho é b, né? Então, daqui eu vejo que b é igual ao quê? Esse menos 2 quintos passa para lá, vai trocar o sinal, não vai ficar positivo. Então, b, 2 quintos. É,
Tanto faz o ponto que eu usasse, né? Então vamos ver. Alternativamente, se eu tivesse usado o ponto B, a gente tem que achar a mesma coisa, né? Vamos conferir aqui. Ponto B é isso. Então, o y2, lembrando que eu estou substituindo nessa equação aqui, né? Y igual a 2, isso é igual a mx, o m a gente sabe que é 2 quintos, e o x nesse caso é 4, né? Então vai ficar 2 quintos vezes 4, mais b, que é o que a gente quer achar. Então, continuando aqui, 2 vai ser igual a quê? 8 sobre 5. 8 sobre 5 mais b. Logo, b é igual a 2 menos 8 quintos. Isso aqui vai dar 2 quintos, né? Pelo menos eu espero que dê. Não vou fazer essa conta, mas vou conferir rapidamente aqui na calculadora. É, porque eu não quero ficar fazendo fração. Então, 2 menos 8 quintos, 2 quintos, é isso mesmo. Então, certinho, né? Esse é o nosso B. Independente do ponto que a gente fizer, o valor que a gente acha para B. Então, a gente tem da equação original, achamos o B, achamos o M. Temos a equação da reta, né, que passa nesses pontos. A equação da reta, nesse caso, vai ser y, o f de x, né, é igual a m, que é 2 quintos, 2 quintos x, mx mais b. O b também é 2 quintos, né, mais 2 quintos. Então, essa é a nossa resposta. O gráfico seria isso daqui, né? Eu vou fazer pequenininho aqui. Fazer aqui, ó. Não estava pedindo, né? Mas a gente vê o que está acontecendo. Os pontos que a gente tem, x é 4 e menos 1, né? Aqui, 1, 2, 3, 4. E o menos 1. Y, a gente tem 0 e 2, né? O 0 está ali na origem, o 2 está aqui. Aqui, y e x. Então, o ponto A, x menos 1, y 0. Então, o ponto A está bem aqui, né? Vou chamar isso aqui de A. E o ponto B é x4, y2. Então, x4, y2. É isso, né? Esse aqui é o B. Então, vou conseguir fazer isso. Não é quase, né? É. Deixa eu fazer aqui, ó. Pronto, esse é o B. Essa aqui é a nossa reta, né? De função y, 2 quintos x mais 2 quintos. É isso. Que de fato corta o eixo x aqui, né? 0, y, quando o x é menos 1, né? Já que esses dois termos são iguais. E aí vai ficar menos 2 quintos mais 2 quintos, o y vai ser 0, né? Enfim, essa é a cara da nossa função, do gráfico dela. E agora a última, né? Questão 4, provavelmente a mais difícil. Eu não fiz as questões ainda, eu estou vendo agora, então por isso pode estar meio confuso. Que é para achar a assíntota horizontal e vertical, se existir, da função f de x igual x2 mais 3x mais 2. Rapaz, eu acho que essa questão estava na lista, hein? Provavelmente é de alguma prova antiga. Eu lembro mais ou menos dessa função. Sobre x2 mais 2x menos 3. X2 mais 2x menos 3.
Ah, ele tava pedindo pra fazer esboço também, né? E aí é foda. Então tá, vamos achar síntese, né? Começar pela assíntota horizontal. Então vamos fazer aqui o limite da função. X2 mais 3x mais 2 sobre x2 mais 2x menos 3 com x indo para infinito. Aqui eu coloquei as coisas ali, não precisava, né? Em cima eu coloquei também, mas isso é porque tá na prova ali. É, então, como dizem alguns, né? Considera o polinômio de maior grau e ignora o resto. Vai ficar x2 sobre x2. Infinito, isso é igual a 1, né? Não importa com o outro. Menos infinito vai ser a mesma coisa, né? Porque vai simplificar do mesmo jeito. Então, eu vou copiar isso aqui. Olha, posso copiar até a resposta já, né? É isso, né? Então, tem assíntotas, né? Assíntotas horizontais em x indo para mais e menos infinito, né? Nos dois casos, o y vai para 1. Tende a 1. É, assíntotas verticais, né? Vamos ver. Assíntotas verticais. Primeira coisa que a gente tem que achar é os pontos críticos, né? Nossos candidatos a ter assíntota vertical, que é zerar esse polinômio aqui, né? Para a gente ter a divisão por zero. Então, vou fazer x2 mais 2x menos 3 igual a zero. Eu vou tirar o nosso famoso delta, 4 é b ao quadrado, né? Menos 4ac, vai ficar positivo então, porque tem um negativo ali. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Delta é 16, né? Isso quer dizer que o x é menos 2 mais ou menos 4, que é a raiz de 16, sobre 2. Então, a gente tem que a primeira raiz é menos 2 menos 4 menos 6 sobre 2 menos 3. E a outra raiz, menos 2 mais 4 mais 2 dividido por 2 mais 1, né? Então, menos 3 e mais 1. Nossos candidatos a quintas verticais. Então, vamos calcular, né? Vamos calcular no um primeiro? Olha, mas tanto faz, né? Vou calcular no um primeiro, só porque ele é positivo, a gente gosta mais dos positivos, né? Então, vou repetir a minha função aqui, tirando o limite dela. Só que agora o x está indo para 1, pela direita, né? Vamos analisar pela direita aqui. Em cima, vamos ver. Em cima, um positivo nunca vai zerar isso aqui, né? Porque a gente só tem termos positivos. Então, beleza, a gente tem um número que é maior que zero. Um número positivo, né? Então, posso escrever isso como algo positivo que é maior que zero. Não sei o que que é, mas é um número maior que zero. No caso, vai ser 3 mais um 4 mais 2 6, né? Mais 6. Mas, enfim, nem me importa o número ali. Porque eu sei que embaixo vai dar zero, né? Foi por isso que eu tirei o Bhaskara aqui e tudo mais, né? Me resta saber se esse zero eu vou considerar ele positivo ou negativo, né? Então, a gente pode olhar pelo gráfico da função, né? Essa função de baixo ali, no caso. E fazendo só o x, é uma parábola, né? Equação de segundo grau, é, com a concavidade para cima, né? Porque o, o termo ao quadrado que é positivo. Então, é algo assim, né? E aí, aqui são justamente as raízes que a gente achou. Que são menos quantos? Menos 3 e aqui mais 1, né? Então, esses são os valores que a função troca de sinal, né?
É só essa função aqui de baixo que eu estou considerando, né? Que é onde eu quero saber o que zero está acontecendo. Então, vejamos. À esquerda do menos 3 a função é positiva. A gente pode ver, né? Está acima do x aqui. Então, essa parte é positiva, essa parte aqui é negativa, né? Mudou o sinal, e aqui é positivo de novo. Isso é fácil de ver, né? A esquerda do menos 3 positivo, a direita do menos 3 logo a direita negativa, né? A esquerda do mais um negativo ainda, a direita do mais um positivo. Então, esses são os sinais que eu tenho, né? Logo, se aqui eu estou à direita do um, eu estou nessa parte aqui, né? Positivo. Então, meu zero ali eu vou considerar positivo. É zero. Então, isso aqui vai ser o quê? Mais com mais, divisão por zero, infinito. Beleza. Fazendo à esquerda, vai ser a mesma coisa, né? Só que aqui agora, deixa eu diminuir essa borracha, tudo lado negativo do um. Pela esquerda, na verdade, né? Continua sendo positivo. Então aqui, ó, o mais 6 em cima de novo, né? Aqui embaixo agora vai ser o menos zero. Por que menos zero? Porque eu estou considerando a esquerda do meu mais um ali. Estou tirando o limite pela esquerda aqui, né? Então isso, mais com menos fica menos, divisão por zero, infinito. Então tem as cintas verticais em x igual a 1. Nos resta saber para o outro ponto, né? Que era o x igual a menos 3. Vamos fazer a mesma coisa, né? Tirar o limite da função. Cadê a função? Deixa eu copiar aqui de novo. Então, até agora eu estou considerando o ponto menos 3. Então, menos 3 pela direita primeiro, depois pela esquerda. Pela direita, em cima, tem que testar, né? Para ver se vai zerar. Só que não vai zerar, porque aqui eu vou ter menos 9, né? E aqui mais 9, no menos 3 ao quadrado. Então, esses dois termos vão se cancelar, mas vai sobrar esse mais 2 aqui, né? Então, em cima vai ser mais 2. Mas só me importa que é positivo, né? E que não é zero. Então, eu vou ter que colocar aqui, né? No outro eu não coloquei o mais 6, mas aqui eu vou colocar o mais 2. Acho que é melhor ter mudado em cima para mais 6, né? É, aliás, não é nem mais 6, né? Eu tava falando mais 6, mas é. Ah, não é mais 6 mesmo, é 3 mais um, 4, mais 6 aqui, né? Vou até usar o mais 6 aqui. Mais 6, pronto. Mais 2 aqui, aqui vai ser um zero de novo embaixo, né? Porque era a raiz da equação, mas a gente tem que saber se ele é positivo ou negativo, né? Então, novamente, estou olhando menos 3 pela direita. Aqui está o menos 3, à direita essa parte aqui é negativa, né? Está se aproximando de zero pelo lado negativo. Então, isso ali é um menos zero. Menos zero. Mais com menos menos, divisão por zero, infinito. Fazendo pela esquerda, mesma coisa, né? Mesma coisa, em cima mais 2, embaixo vai ser zero, agora vai ser negativo, né? Naturalmente. Estou olhando menos 3, ponto menos 3 aqui, né? À esquerda, lado de cá, positivo. Se aproxima de zero pelo lado positivo. Mais zero. Então, mais com mais, infinito. Divisão por zero. Deixa eu só ver se eu não errei nenhum sinal aqui, que eu sou mestre nisso. Mais com mais com menos, menos, mais com menos, menos, mais com mais. Beleza, tá certo. Então, só escrever aqui também, né? Tem a cinta vertical em x igual a menos 3. No caso aqui dos dois lados, né? Então era isso, né? Achar as assintos e fazer o esboço do gráfico. Então, vamos fazer o esboço do gráfico? Vou até fazer grande aqui.
Menos 16. Divisão então, aqui o y, aqui o x. Já que a gente está trabalhando com infinito, né? Deixa eu imaginar nesse x que tem. X. Quais são nossos pontos de ascensão vertical? Cadê? Menos três mais um, né? Vamos fazer aqui, ó. Um, dois. Ah, não, menos três, né? Um, Menos um, menos dois, menos três. Agora, menos três mais um. Os pontos de assenta vertical. Então, aqui a nossa assenta vertical do menos três. Dot, dot, dot. E no mais um. Pronto. E a cinta horizontal, cadê? A cinta horizontal, tanto à direita quanto à esquerda, vai para um, né? Y igual a 1. Então vamos pegar que o 1 tá aqui e vamos fazer a nossa horizontal. Vai para infinito. E para cá também vai para um, né? Pronto. E agora desenhar o gráfico, né? Eu vou desenhar de amarelo aqui. Vamos ver. Vou começar com as verticais. Cadê? Menos 3 à direita, menos infinito. Então, menos 3 à direita. Aqui está o menos 3, né? À direita, vai para quê? Já esqueci. Menos 3 à direita, menos infinito. Então, à direita aqui, menos infinito, né? Então, tá vindo assim. À esquerda do menos 3, mais infinitos, né? Ué, coloquei os dois à direita aqui, que isso? Porra, é foda, né? Acho que esse de baixo aqui era a esquerda e eu não mudei isso não, né? Só copiei lá. Então, 3 à esquerda. Vamos ver se é isso mesmo? Porque eu não lembro, né? Menos 3 à esquerda mais zero. Vamos ver. Menos 3 esquerda positivo, não é isso mesmo? É, então, menos 3 à esquerda mais infinito. Então, aqui está o menos 3, né? De novo. À esquerda, que é esse lado aqui, mais infinito. Então, esse lado aqui está fazendo algo assim. Agora o mais um à direita, mais infinito. Então, mais um à direita, mais infinito. Mais infinito aqui. E o mais um à esquerda, cadê você? Cadê? Mais um à esquerda, menos infinito. Então, mais um à esquerda, menos infinito. Fazendo algo assim, né? Vamos lá. Um tremelique aí do lado. Menos infinito. E as assintas horizontais, né? Que é esse um aqui, tanto no menos infinito, x menos infinito, quanto no mais infinito. Então, vai se aproximando de um aqui infinitamente, mas nunca chega no 1, né? E aqui só tem as possibilidades de se juntar aqui, né, em algum lugar. Poderia se juntar mais em cima, mais embaixo, mas enfim. Isso, a princípio, não dá para saber, né? Daqui a pouco vocês vão ver como calcula esse ponto aqui, que é o máximo local, e aí vocês conseguem achar esse valor, né? Dá para ver se ele de fato é algo aqui, sei lá, aqui seria menos 0,8, por exemplo, mais ou menos, né? Ou de repente ele está aqui em cima e a função está fazendo isso aqui, tá? Enfim, mas vocês não viram como calcular isso ainda. Então, a princípio a gente pode ligar em qualquer lugar, né? Eu vou ligar aqui mesmo.
E essa é a nossa função, o esboço da nossa função, né? Só fazendo aqui. E com isso a gente termina essa resolução. Esse aqui é o gráfico dessa função aqui, né? Só copiar aqui. Esse f de x aqui é o famoso y, essa função, né? E é isso, né? Qualquer dúvida, só chamar, mandar aí no grupo, chamar no privado.